a janela se abria, meu Deus, quando nós viéssemos no teu altar devolver aquilo que é do Senhor. Então, meu Pai, que se cumpra a tua palavra na vida deste homem e dessa mulher, e repreende o devorador, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar e consagrar os dízimos e oferta, meu Pai, seja consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode vir no altar, amém, com a sua semente, amém, com o seu dízimo, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, e continue adorando a Ele, meu querido, porque Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Continue glorificando o nome dEle, continue com o seu pensamento ligado no trono nessa noite, glória a Deus, porque Ele está aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, aleluia, amém, irmãos? Nesse momento nós vamos estar recebendo o pastor Rafael, né? Dê uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus. Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar, que tudo aquilo que você fizer, que seja primeiro apresentado a Deus e abençoado por Ele, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé no seu lugar, pegue sua Bíblia na sua mão. Quero que você abra comigo, por favor, no livro de João, capítulo 2. Hoje nós completamos mais uma semana, né? Jesus na minha casa. E eu tenho certeza que várias pessoas aqui nessa noite têm motivos de sobra, não somente para agradecer a Deus, mas hoje eu estava pela manhã pensando, esses 3 dias eu tive a oportunidade de levar a Emê para o colégio, e aí eu estava pensando, gente, da onde que Deus nos tirou? Isso não só eu, Rafael, mas acho que a grande maioria. Rafael, põe um pouquinho de gráfico para mim nesse negócio aqui, por favor. Não, acho que a maioria, né? Da onde que Deus nos tirou, onde que Deus nos colocou no dia de hoje, gente? Eu acho, escuta para você ver. Eu acho que temos motivos de sobra para agradecer a Ele. Se um dia, talvez a gente levantar e achar que Deus não é conosco, achar que tudo está perdido, achar que tudo, isso é do ser humano, gente. Tem hora que a gente desespera, sim ou não? Tem hora que bate aquele desespero que a gente não sabe, que acha que não vai ter saída. Acha que tudo está acabado, acha que tudo já era. Mas muitas vezes esquecemos daquele que um dia fez algo maior do que precisamos hoje. Aquele que um dia trouxe no meu coração uma alegria maior do que a que eu preciso hoje. Muitas vezes esquecemos daquele que um dia trouxe uma cura maior do que a que eu estou esperando hoje. E nesse meio nós desesperamos, nós achamos que tudo está perdido, mas uma coisa eu tenho para te falar, e essa certeza eu tive nessa manhã, e eu quero trazer para você nessa noite. Deus continua no mesmo lugar. Deus continua Deus. O dia que você levantou sua mão e aceitou a Cristo, falou assim, nossa, hoje é meu maior dia, que você ficava semanas e semanas, todo dia orando, lendo a Bíblia, e talvez de acordo com o tempo isso se acabou, talvez as orações não são mais a mesma, talvez o fogo não é mais o mesmo, talvez a vontade de orar não é mais a mesma, talvez a vontade de vir à igreja não é mais a mesma, mas Deus continua o mesmo. Não desespere. Talvez você fale assim, tudo está acabado. Não, Deus é Deus na sua vida.
E por coincidência, o maior milagre que Jesus fez, o primeiro milagre que Jesus fez, foi dentro de uma casa, dentro de uma família. O primeiro milagre que Jesus fez foi dentro de uma família. No início de uma família, né? Vamos ler lá? João, capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também havia sido convidado para o casamento. Olha só que interessante. A Bíblia fala que Jesus estava ali. Não é que ele iria lá, não é que ele estava lá. A Bíblia fala que ele estava ali. Naquele momento onde ele estava, ali dentro. Olha só para você ver, versículo 2, 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas logo a sua mãe lhe disse aos serviçais: faça tudo que ele mandar. Logo aqui nós vemos aos nossos olhos uma contradição, porque Jesus ele ignora o pedido daquela mulher e fala: o que eu tenho contigo? Mas ela era a mãe dele. Mães que estão aqui, sabe aquilo que o seu filho fala, mas você sabe, você interpreta. E rapidamente ela virou para os serviçais e falou: faça tudo que ele mandar. Feche sua Bíblia. Senhor, fala conosco nessa noite, que a graça do Senhor esteja conosco, da mesma maneira que o Senhor falou no louvor. Fala conosco nessa noite, Pai, agora na mensagem que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Deus aí. Nós vemos aqui o primeiro milagre que Jesus fez. E ainda ele fala, moça, público, tá? A Bíblia, aqui a gente não consegue afirmar se é o primeiro ou não, mas publicamente foi o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus fez. E como eu falei, de uma maneira assim tão especial como o dia de hoje, né? Jesus na minha casa. O primeiro milagre que Jesus fez foi no início de uma família. Ele estava em um casamento. Não sei se você notou, mas desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Deus ele sempre teve a importância com a família. Portanto, antes dele criar tudo, o Espírito já estava pairando sobre a face das águas. Antes dele criar a mim e criar você, ele fala, façamos o homem. Quando ele fala, façamos o homem, ali ele está referindo não somente a ele, mas a quem? A ele, o Filho e o próprio Espírito, que é a Trindade. Naquele momento, Deus ele tem uma grande importância, ele começa a enxergar a grande importância de uma família. Mas sabemos todos nós que a família não é perfeita. Não tem como uma família ser 100% perfeita. Há 3 semanas atrás eu falei a respeito que a família, ela é um conjunto de várias pessoas pecadoras. E aí eu te falo, a primeira família criada por Deus, um irmão mata o outro por conta de um culto. Porque um levou uma oferta, chamou a atenção de Deus, e o outro não chamou tanto assim a atenção de Deus, um foi lá e matou o outro. Mas independente disso, a importância que Deus sempre teve com a família. E Jesus na minha casa representa o quê? Jesus na minha
família. E quando Jesus desce à terra, o primeiro milagre que ele faz é no início de uma família. E ali, continuando aqui o versículo, no versículo 5, olha só para você que interessante. E sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele mandar. Versículo 6, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Rapidamente, a mãe dele veio e fala assim: junta 6 potes e deixa à disposição dele. E aí algo que me chama a atenção, que Maria não tinha nada a ver com a Maria. A Bíblia não fala que ali era o casamento de Maria. A Bíblia não fala que ali era o casamento de alguém, parente de Maria. A Bíblia fala que Maria estava lá com Jesus, e Jesus e seus irmãos foram convidados. E o que eu acho mais interessante aqui, que a primeira coisa que me chama a atenção aqui, que algumas atitudes de Maria que nós temos que ter dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque Jesus está ali para fazer o milagre, sim. Jesus sempre vai estar no mesmo lugar. Esse dia eu estava conversando com um rapaz que ele desanimou, falou assim: Jesus não está comigo mais porque eu não orava como eu orava antes, eu não oro como eu orava antes, eu não busco Deus como eu buscava antes, eu não vou à igreja como eu ia antes. Se eu falar para essa pessoa que Deus vai castigar ele por conta disso, aonde está o amor de Deus? Se eu viro para uma pessoa dessa e falar assim: olha, Deus esqueceu de você, você vai para o quinto dos infernos, aonde está o amor de Deus? Meu amigo, talvez no decorrer da caminhada tudo virou desfavor a você. Talvez a caminhada foi uma caminhada tortuosa e você se desviou no meio do caminho, mas Deus sempre está no mesmo lugar. Jesus estava ali no mesmo lugar. E o que chama a atenção, aqui, que Maria, olha só para você ver, Maria, ela avistou um problema. A primeira coisa que Maria viu ali, o que foi? Porque o vinho tinha acabado. E o vinho naquela época era sinal de alegria, sinal de festa, sinal de festança, de celebração. E ali a primeira coisa que nós vemos, que Maria notou: opa, aconteceu alguma coisa aqui. Porque primeiro não houve um planejamento dentro daquela casa, dentro daquela família, porque, não sei se porque foi mais gente do que convidava. Quem aqui faz festa sabe muito bem disso. Talvez você convida 10, vai 30, 40. Talvez você convida talvez você convida 100, vai 200. Porque o convite está lá para fulano de tal e família. Mas talvez a família da família, e quando vê, as coisas enchem. Porque talvez vieram mais pessoas do que o esperado. Quem aqui já fez um almoço no domingo? E aí você está esperando uma certa quantidade de pessoa e você vê pessoas chegando, assim: meu Deus. Somente eu não sei se sua casa é assim, a maioria das nossas casas, as panelas são menores. Que a tendência é essa, a tendência é panelas menores. Eu vou na casa da minha mãe, tem panela assim, e panela vai crescendo, panela pendurada, panela aqui, panela que não cabe dentro do armário. E hoje um casal, hoje, compra um kit de panela, e se bobear, tem panela lá que não usou até hoje. Porque hoje estamos vivendo na era do fast food.
Hoje é quarta-feira, eu chamo as meninas e falo assim, vamos comer um hambúrguer? Vamos. Então já não tem janta. Chega na sexta-feira, o que você faz? Vou fazer janta? Aí vou preparar alguma coisa aqui. E Maria, ela começou, notou aquele problema, né? Como eu estava falando, talvez, não sei se foi por falta de programação, tal, mas Maria notou do que a principal coisa do casamento, o que trazia alegria para o pessoal ali, era o vinho e tinha faltado. Então Maria, ela notou o problema. Tem certas coisas na nossa vida que não são resolvidas porque sabemos que existe, sabemos que está faltando, sabemos que está prejudicando, mas não paramos para resolver o problema. Quantas famílias abençoadas, quantas famílias que eram para ser famílias tradicionais, famílias que eram para fazer a diferença, e porque não notou o problema para resolver o problema, a família acabou. Talvez uma mãe que está aqui, um pai que está aqui, um filho que está aqui, talvez tenha alguém dentro de casa num momento desse, que é desapontado porque você falhou. Porque você sabe que tem um problema e não parou, não notou ainda que aquele problema está atrapalhando vocês. Rapidamente Maria, ela notou que tinha algo errado. E ela, olha só, ela se importou com aquele problema. Ao ponto de não apenas notar, ela se importou com aquele problema para quê? Para resolvê-lo. Uma família que não nota o problema e uma família que não se importa em resolver o problema é uma família que está prestes a se acabar. Casamento talvez algo pequeno, se não é resolvido, acaba. Estava escutando algo hoje, achei muito interessante. Uma simples dor de dente. Para chegar numa dor de dente, você chegar ali no dentista desesperado para arrancar um dente, você tem que passar por vários processos que muitas vezes nós negligenciamos. A nossa saúde, para chegar a dar um derrame, para chegar a dar um AVC, para chegar a acontecer alguma coisa, nós temos que negligenciar várias coisas. Porque não tem nada que fala mais conosco que o nosso corpo. Se talvez você acorda que trem está assim, meio, meu Deus, eu quero continuar dormindo, o seu corpo está falando com você. Aquela dorzinha do nada, é porque eu estou ficando velho. Não existe isso não, gente. Aquela dorzinha do nada que te incomoda, é o seu corpo falando com você. Porque não adianta a gente comer. Quem não gosta de comer? Comer é muito bom. Eu acredito que uma das melhores coisas do mundo é comer e dormir. Sim ou não? Pega um dia chuvoso, ali com sono, e você dorme. Que coisa prazerosa. Ou então você está com muita fome, e aquele trem você vai comendo. Que coisa gostosa. Mas a vida não é só essa. E muitas vezes negligenciamos, nós notamos que estamos errados, mas não paramos para resolver o que está errado. E nisso, o antigo ditado que a vaca vai pro brejo. Eu já parei para analisar esse ditado. É um ditado meio complexo, mas é verdade, porque se
você olha a vaca andando, a vaca quando atola, ela não consegue sair do atoleiro. Consegue sim ou não? Por que ela não consegue? Pergunta. Porque a vaca, nós quando atolamos, você pega algo de tração, puxa, mesmo assim se a gente atolar também, dependendo a gente também não sai. Mas a vaca ela não tem as expertise, apesar que tem gente que tem menos expertise que a vaca, mas a vaca talvez tem hora que não tem, não pensa para sair dali. E essa expressão que quando a vaca vai para o atoleiro e não tem onde sair, o que acontece? Ela morre ali. E tem gente vendo a sua vida, a sua família indo para o brejo, notou o problema, mas não para resolver o problema. Eu sei que o problema da minha casa está no meu filho, mas a pessoa não para resolver o problema. Eu sei que o problema da minha casa está na minha língua. Tiago fala isso, que a língua, irmãos, acaba com tudo. Rafael, eu sei que o problema da minha casa está nas minhas atitudes como marido, e eu não paro para resolver. Eu sei que o problema da minha casa está na minha atitude como homem da casa, eu sou muito falho nisso. E aí? Não apenas notar o problema, vivenciar o problema, mas tem que se importar em resolver o problema. Quem aqui casado aqui tem um tempo de conversa com o marido e com a mulher? Tem hora que o tempo já vai estourar, você chama lá para ter uma conversa. Ninguém? Não? Cruz. Tá tudo bem lá, gente? Cruz, eu fiquei com vergonha agora aí. É doido. É louco. Porque tá sem graça agora. A porta tá ruim demais aí. Porque tem hora, irmãos, que nós maridos, a esposa ela consegue notar muitas coisas em nós que nós mesmos não notamos. Esse dia a Polly falou um negócio comigo lá no nosso GC, coisa que eu faço com ela já tem um tempo já, mas nunca notei, mas ela me elogiou assim tão bonitinho, sabe, tão carinhoso. Ai, gente, que isso, gente? O que a Polly está querendo? Eu olhei para ela, que você está querendo alguma coisa? Mas ela falou assim, nossa, quando o Rafael, ele nem sabe disso, mas ele faz isso. Ué. Eu comecei a prestar atenção, coisa que eu fazia normal. Eu não gostava de água com gás, eu também não. A primeira coisa que eu faço, eu estou lá na sala, ela está no quarto, eu abro a água com gás, coloco no copo, levo para ela primeiro, ela bebe e depois eu bebo. Para mim isso sempre foi normal, gente. Sempre foi normal. Mas uma coisa que chama a atenção dela. Eu falei assim, agora eu sei como é que faz aí. Porque nós marido é cheio de tensões, é ou não é? Ou não? Só eu de novo? Que isso? O trem tá feio, eu vou parar aqui. O trem tá feio, eu preciso de ir no encontro de casal que vocês estão indo. Então o marido ele tem isso, o marido é... E nisso eu falei assim, agora eu peguei mais uma. Só que eu também tenho várias coisas também que ela chama atenção. Vou te dar um exemplo. Eu acredito que é a maioria das mulheres que estão aqui. Manda mensagem, joinha. O dia que eu quero ver ela uma carinana, é só mandar manda aquele texto. Ou então ok. Algum marido se identifica? Isso mata. Pode estar tudo preparado, tudo bacaninha, falou assim, nossa, hoje é hoje.
consegue ver isso em nós. E esses momentos que eu falo com você, que tem que ter esse diálogo, você tem que saber. O problema é que tem pessoas que estão casadas há tanto tempo e não sabem até hoje o que a mulher gosta e o que a mulher não gosta. O problema é que tem mulher que está casada há tanto tempo e não sabe o que o marido gosta e o que o marido não gosta. E aí eu te faço uma pergunta. Ela vai adivinhar aquilo que eu estou pensando? A sua esposa, marido que está aqui, vai adivinhar o que você está pensando? Porque nós temos um problema muito grande de ficar calado. Ou é só eu? Qual o marido que acontece aqui? Sai gritando. Tem alguém? Nós maridos temos um problema muito grande que é ficar calado. E achamos que baixar um beição lá vai adiantar. E não adianta, gente. Ficar com cara fechada não adianta. Porque se ela não quiser caçar problema, o que é que ela faz? Ela fecha a cara também. Aí acabou. 2 bicudos em casa, acabou. Minha mãe sempre falou que 2 bicudos não se bicam, né? Não tem como. E nisso os anos vão passando, e um casamento que era para dar muito certo, o que acontece? Está errado. Ah, mas minha mulher é brava demais. Irmãos, todo pé torto tem seu chinelo torto. Se ela é brava demais, seja manso demais. É o equilíbrio. Ah, mas minha mulher é assim, sim, mas meu marido é assim, sim, sim. Equilibra a situação, gente. E o que chamou atenção aqui, que Maria, olha lá, ela viu o problema, ela se importou com o problema. Só que o problema é que muitas pessoas sabem qual é o problema, se importam com o problema e tá bom. Aí eu vou viver a vida toda achando que minha esposa é chata, eu vou viver a vida toda achando que o problema é com meu filho, eu vou viver a vida toda achando que o problema é comigo. E aí? Você já viu o problema, sabe qual é o problema e o que vai fazer agora? Sabe uma coisa? Vou deixar do jeito que está. Irmãos, por saber onde está o problema, por saber o tamanho do problema e não resolver, gente, isso vai virando uma bola de neve tão grande. E nem falo questão fisicamente, questão dos sentimentos. Coisas que nós vamos deixando e não é resolvida. Amanhã não consegue resolver. Domingo, quando nós entramos no carro, eu falei assim, nossa, eu tinha que ter feito isso quarta-feira passada e não fiz. Gente, eu tomei uma chamada de atenção do carro que eu falei assim, mentira, ela não falou isso comigo, não. E falou que pelos, eu vou errar de novo, os 18 anos, 2008 para cá é quantos anos? 18, né? 17. Ajuda, gente. 17. Vai fazer 18 agora, no final do ano. No final do ano faz 18 anos. Isso mesmo? No final do ano agora faz 17 anos. Mas sabe que eu amo ela, assim, a data é de menos, né? Então, olha só para você ver, aí ela chama atenção de um jeito, porque tem certas coisas na vida que eu resolvo muito rápido. Se for questão pessoal, questão assim, de empresa estranha, resolve muito rápido. Mas tem certas coisas que eu deixo a desejar. Eu sei que está com problema, eu sei que está errado, o que eu faço? Amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Aí é o tal da procrastinação. É o tal de deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. Irmãos, se for uma dívida, vou te dar um exemplo, cartão de crédito. Se você não paga hoje, paga amanhã, os juros é o mesmo? Você paga no outro dia, os juros é o mesmo? Você paga no outro dia, os juros é o mesmo? Leve a nossa vida como se fosse um cartão de crédito. O que você não resolve hoje, amanhã ele se torna maior.
eu tenho um problema aqui, eu sei que eu tenho um problema com meu filho. Eu sei como resolver o problema do meu filho, mas amanhã eu resolvo. Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu vou lá na casa dela e resolvo isso. Amanhã eu ligo para minha mãe e resolvo. Amanhã eu ligo para o meu pai e resolvo. E nisso o tempo vai passando. Quantas amizades grandes, amizades perfeitas, amizades assim intactas, por conta de um deslize. Opa, perdoa aqui, cara. Nossa, Deus, me desculpa. Não, eu errei. Cara, me perdoa, desculpa que eu falei besteira. Gente, é coisa que se resolve assim, ó. Mas se você não resolve na hora, talvez eu pisei no pé do Wagner ali na hora ali, não resolvi, o Wagner vai descendo aqui e vai falando assim, mas o que o Rafael está achando que ele é? Aí chega um do lado, fala assim, é assim mesmo, senhor. Aí acrescenta um furor. Aí chega do outro lado, fala assim, não vai nada não, senhor. Aí vai aumentando, aí, porque o diabo manda os seus mensageiros, sim ou não? Uma coisinha simples, Silvana, que você poderia resolver, você não resolve, o diabo vai mandar umas 5, 6, mandar WhatsApp, gente que nunca vai lá com você, manda o WhatsApp. Fulano de tal, minha filha, vale nada. Assim, por isso que ele fez isso comigo. Aí aparece outra, uma coisa fácil de resolver se torna coisas complicadas. Só que Maria fez outra coisa, ela viu, ela notou e rapidamente ela foi atrás de uma solução. Eu não sou obrigado a ter solução para todos os meus problemas. Você também não é obrigado a ter solução para todos os seus problemas. Mas nós temos que aprender a procurar as pessoas certas. Se eu não procuro as pessoas certas, corretas, nunca o meu problema vai ser solucionado. Não adianta uma pessoa casada querer resolver o problema de um casamento com uma pessoa que nunca casou, vai dar errado. Ou uma pessoa separada, vai dar errado. Uma pessoa que está com problema com os filhos, não adianta você procurar uma pessoa que nunca teve problema com os seus filhos, porque não vai resolver o seu problema. E aí eu trago algo para aqueles que passou um problema e Deus o curou. Tem certas situações que Deus te cura. Tem certas situações que Deus te traz ali à tona para você virar remédio para os outros amanhã. Porque vai vir pessoas com o mesmo problema que você tem hoje, para você ser a cura para eles. Menina, meu marido está daquele jeito, dormindo e tal. Aí você procura uma pessoa que passou pelo mesmo problema aqui. Calma. Ora. Mas meu filho está no meio das drogas. Calma. Ora. Você falou isso ontem. Você tem que plantar aquilo que talvez amanhã você vai colher para você, talvez para os seus filhos. E todos nós aprendemos aqui domingo que nós somos o quê? Sementes, terra. Nós estamos falando sobre os frutos. Então não adianta somente caçar a solução, mas tem que caçar a solução no lugar certo. Maria rapidamente falou assim, opa, calma. Porque eu sei onde tem um lugar certo. Eu sei aonde tem alguém que importa o que ele falar, faça. Eu sei aonde tem alguém que não importa o que acontecer, faça. Aí eu vou te falar uma coisa humanamente falando. Olha só, se você chega e pergunta para uma pessoa aqui, me ajuda com isso, e essa pessoa fala assim, o que eu tenho contigo? Humanamente falando, isso se tornou o quê? Uma má resposta. Uma pessoa dessa quer resolver seu problema? Sim ou não? Fala, gente. Se você chega para mim e fala assim, Rafael, me ajuda nisso. Não, o que eu tenho contigo? Vai lá, senhor. Não é chegada a minha hora ainda não. O que você faz, Tiago?
que você faz, Isabel? Sabe qual é o maior problema nosso? Que nós achamos que nós temos que chegar em Jesus. Jesus vai dar uma palavra doce, que Jesus ele vai sempre passar a mão na nossa cabeça. Vem cá, meu amorzinho. Não! Se você sabe o que tem que fazer, você sabe que Ele é o dono da resposta, Ele é o dono da solução, não importa o que Ele fala, faça. O problema é que nós estamos tão mal acostumados. Se eu não sentir a presença de Deus, eu não quis sentir. Eu não tenho que sentir nada. O dia que a minha fé for comparada a sentimentos, eu estou vivendo uma fé mentirosa. A minha fé não tem nada a ver. Eu senti tanta presença de Deus. Você sentiu nada. Porque a presença de Deus ela não é sentida. Porque quem dera o meu sentimento comparar a presença de Deus. Eu tenho que ter certeza que Ele está aqui. Independente da resposta que Ele me dê, faça o que tem que ser feito. Faça. Sabe qual é o maior problema? Que eu acho, Jesus vai trazer o vinho. Não, se você sabe que precisa de vasilhas para ser cheia, independente da resposta, prepara as vasilhas. Eu estou esperando o vinho cair do céu, mas e aí, qual que é a sua parte? Deus, salva meu filho, mas eu não quero saber de vir na igreja, e aí? Deus, abençoe o meu marido, mas dentro da minha casa eu não trato bem, eu não converso bem. Deus abençoe minha esposa, que minha esposa vai para a igreja, mas eu sou um burro dentro de casa, eu sou um ignorante dentro de casa. Se não preparar os cântaros, se não preparar as vasilhas, independente da resposta de Deus, isto é fé. Ela falou, dependente do que Ele fizer, faça o que Ele mandar, prepara, vai lá, separa. Jesus não tinha falado nada, mas pela fé dela, separou os 6, e ainda, agora é com você. Nós temos que aprender isso, irmãos, saber chegar até Deus, e falar, Deus, a partir de agora, a luta não é minha, essa luta é sua. Estamos preparados para isso? Sim ou não? Eu sei qual é o problema. Eu sei que tem que resolver o problema. Independente da resposta de Deus, Deus, a minha casa é sua. A minha família é sua. Pode estar toda errada, pode estar toda avacalhada, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, Ele é o mesmo Deus de sempre, independente de quem seja, Ele é o mesmo. E muitas vezes nós achamos, Jesus vai vir com tudo pronto. Nunca Ele vai vir com tudo pronto. Nem para Ele foi tudo pronto, Ele achou que ia descer e salvar, não tem nada pronto, irmãos. Jesus sabe o que eu preciso, então esquece. Maria não estava nem aí se ele ia fazer ou não, mas colocou à disposição dele. Está aí, faça o que ele falar. Preparou 6 vasilhas, 6 cântaros, e a Bíblia fala que cada cântaro tinha quanto? Vamos lá, acho que 120 e poucos litros, vezes 6, nós estamos falando de mais ou menos, mais de 1000 litros. E colocou à disposição dele. Então, meu irmão, eu quero te chamar nessa noite a ser solidário com a sua casa. Não adianta Jesus estar na minha casa. Eu falei com a Paula, eu já estou no modelo antigo. De que jeito? Não adianta Jesus na nossa casa se nós não somos solidários com os que estão dentro dela. Eu tenho que ver o problema. Eu tenho que se importar com o problema. E eu tenho que buscar a solução para o problema. Ora para o meu filho, mas e aí? Você tem separado os cântaros? Mas eu não estou sentindo a presença de Deus. Esquece isso.
espiritual, sim, mas é a verdade. A fé, ela é razão. Se Maria fosse qualquer um de nós aqui, o que Maria falava ali naquela hora, hein? Falei, grosso, ela não é? Sem educação, sim ou não? Mas esquece sentimentos. Se você quer ter uma família abençoada, uma casa abençoada, haja pela razão. Faz o que tem que ser feito. Se eu quero os meus filhos abençoados amanhã, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Se eu esperar sentir vontade de fazer, irmão, está errado. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E Maria, ela precisava daqueles cântaros cheios de vinho. Aí o problema era com quem? O que ele ia fazer, o que ele ia deixar de fazer. Maria não estava nem aí. Só sei que o Jesus mandou colocar água. Leva lá para o mestre Sala. E o mestre Sala fica doido, porque ele fala assim, uai gente, o que aconteceu aqui? Geralmente você inverteu a ordem dos trem aqui, né? Geralmente o primeiro vinho bom vem primeiro, né? Depois vem um vinho ruim, né? Porque depois que o pessoal tá bêbado ali, você coloca qualquer um aí. Quem é daquela época, né, Solaes? Tomava cortesana achando que era faisana, achando que era isso, o cara botava água, botava que trem. Era isso, era loucura, e graças a Deus, Deus tirou daquele trem, né? E aí, pensa bem, o mestre Sá falou assim, uai, tem um trem estranho aqui, uai. Primeiro vocês mandaram um vinho bom, agora vocês mandaram um melhor. Ou seja, mas ele não sabia que era água. O que Jesus vai fazer ou deixar de fazer, aí pertence a ele. O que Maria fez foi colocar os cântaros lá para ser cheios. Não procure saber o que Jesus vai fazer. Não fica querendo entender o que ele vai fazer. Confia nele que ele vai resolver os seus problemas. É o que nós temos que fazer. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar, vamos. Então, faz isso. Notar o problema. Saber o que tem que ser feito e não buscar a solução, irmãos, não vai resolver nada na nossa vida. Mas se você fizer a sua parte, a dele, você pode ter certeza que se bobear já está feito. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar junto aqui. Em nome de Jesus. E aí, vivendo notando essas coisas, a gente vê, irmãos, a preocupação que Deus sempre teve com a família. Quando a gente fala a questão de família, gente, faça o que tiver que se fazer pela sua família. Tem hora que o Azar vai falar para você, o Azar fala assim, nossa, você não é meu filho não. Porque não era assim. Pelo menos eu acho que não era, né? Ele faz tanta raiva, mas ainda que faz raiva ali, eu vou dar um abraço nele, amigo. Eu só chamo ele de amigo, vem aqui, amigo. O menino derrete ali, fica ali de boa. Isso é família. Ah, Rafael, mas a minha mãe não sabe falar comigo. Abraça sua mãe, dá um beijo na sua mãe, assim, bem beijado, aqueles beijos babados, sabe? Então que eu pego a Amy, dou cada beijão nela assim, que ela. Ó, pai. Tem que ser, irmãos. Não é que eu querer chegar, assim, não, meu pai é isso aqui. Esse beijão, mas baba tudo assim, sabe? De babar assim, que tem tudo. O Azar foi a mesma coisa. Eu sempre queria sentir tanto nojo. Isso é família. Talvez a senhora que está aqui, pega seu filho, dá um abraço bem abraçado nele, dá um beijo, mas bem beijado nele. Tem isso também, né? Você vai assim, ih, mãe, o que foi? Faz parte. Isso aí faz parte. Sabe, dá um abraço assim. Junta seu pai assim no meio dos quartos dele assim, sabe? Se for mais gordinho assim, mas tenta juntar, se não conseguir, vai também vai na perna, mas
arrunda os quartos dele assim, fala assim, o que você quer, meu filho? Faz parte, irmãos. Quantos filhos estão aqui? Quanto tempo você não dá um abraço na sua mãe? Quanto tempo você não vai lá dar um beijo bem molhado, babada que tem na sua mãe, fala assim, não te amo? Talvez o que a sua mãe espera escutar de você é isso. Você está preocupando da sua mãe iPhone 20, carro, talvez o que sua mãe quer é um beijo. Quantas mães estão aqui nessa noite aqui querendo um abraço, talvez de um filho, talvez de uma filha? Como entender? Eu fui entender isso depois que eu virei pai. Eu achava que minha mãe, o Pernambuco, tinha que dar presente, não, mas muitas vezes a mãe quer o quê? Um beijo. Ô mãe, te amo. E quantas mães não estão aqui nessa noite sentindo falta de um te amo, sentindo falta de um beijo? Isso é família, irmãos. Quantos filhos estão aqui, talvez sentindo rejeitado, porque a maior rejeição que ele tem não é na rua, é dentro de casa. Ah, menino, você é um pivete. Ah, menino, você não vale nada. Ah, menino, você não é isso. Ah, menino, você não vai dar nada que presta na vida. E carrega isso, e vai carregando. Preocupa com tudo, meu amigo. Preocupa com as coisas dos seus afazeres, preocupa com o seu trabalho, mas principalmente preocupa com a sua casa primeiro. Eu sempre falo uma coisa lá em casa: se a minha casa está em segurança, meu irmão, lá fora você derruba, você faz tudo, mas a sua casa tem que estar em segurança. O franguinho na panela tem que estar lá na casa lá todo dia. Então, ora pela sua família, busque pela sua família. Quando você for dar uma oferta, dê uma oferta pela sua família. Dizima pela sua família. E aí você vai ver que as coisas vão começar a fazer sentido. Aí você vai ver que as coisas não é muitas vezes do jeito que a gente pensa. Poxa, Rafael, eu vou pegar a minha oferta, vou dividir para a minha família. Por que não? Ore pela sua família, oferte pela sua família, faça o que tiver que fazer, os propósitos pela sua família. A resposta vem dele, mas a sua parte você está fazendo. É isso que precisa ser feito. E muitas vezes nós não fazemos. E aí você vai começar a ver sentido em estar aqui na igreja, em estar numa campanha igual a essa. Aí você vai ver, começar a fazer sentido aquela oração que a sua mãe sempre fez para você à noite. E aí você vai ver, fala assim, sempre fez sentido. Amém? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Assim como Maria fez, ó Pai, ali naquele casamento, ó Deus. Ela viu o problema, ela se preocupou, meu Deus, em resolver o problema, ela foi buscar a solução do problema, Senhor. Pai, que nós venhamos, ó Pai, ter essa certeza, meu Deus, que nós temos que fazer tudo, ó Pai, mas a resposta certa, ela sempre vem do Senhor, meu Pai. Pai, que nós venhamos, ó Deus, sempre estar em pé pela nossa casa, que nós venhamos estar sempre em pé pela nossa família, que Jesus, quando está na minha casa, a minha família vai bem. Então, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe-nos, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, Senhor, que nós venhamos fazer a nossa parte, ó Pai, que nós venhamos fazer aquilo que temos que fazer, não deixar para amanhã, não ficar prorrogando, não ficar, meu Deus, empurrando com a barriga, mas que, meu Deus, nós possamos, ó Pai, notar o problema, preocupar com esse problema em resolvê-lo e ir buscar a solução, meu Pai. Então, meu Deus, abençoe, meu Deus, a cada um que está aqui nesta noite. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida deles. Pai, abençoando de uma maneira sobrenatural, Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre a família. Esta mãe, esse pai, esse filho que te pede algo. Meu Deus, em o nome santo de Jesus,
que o Senhor, meu Pai, através do Espírito Santo, possa, meu Pai, entrar dentro desta casa, entrar dentro desta vida, entrar dentro desta família, meu Pai. Meu Deus, em o nome santo de Jesus, que haja milagres, que haja transformação. É o que eu te peço, ó Pai, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Para nós ir embora e para finalizarmos essa mensagem, o que é que Jesus fez ali? Abaixa só um pouquinho para mim, por favor, Rafael. O que é que Jesus fez ali? Ele transformou água em vinho. Então, irmão, tem transformações na nossa vida que ela só vai ser feita mediante esses processos que nós aprendemos aqui. Jesus quer trazer transformação. O que aquele mestre Sala experimentou ali não foi um vinho bom. O que ele experimentou ali foi o quê? A transformação que houve ali naquele lugar. O que as pessoas têm que ver lá fora não é que se você é um vinho bom, uma pessoa boa, uma pessoa renomada, uma pessoa que tem condição ou não tem condição. O que o povo tem que ver lá fora da nossa família é uma transformação. Esse é o verdadeiro evangelho. Um evangelho que transforma. Um evangelho que muda. O evangelho que é ao ponto de pegar água que não tem nada a ver, a água com vinho. O evangelho faz isso. Quantas águas tínhamos aqui, hoje temos vinho. Então tem que ter essa transformação. Se tiver essa transformação, meu amigo, aí acabou. Aí você vai ver que o milagre de Cristo está fazendo sentido. Uai, mas eu te conhecia, você não era assim não. Aí vai, claro, aí estou transformado. Uai, você está diferente. Uai, tem um trem diferente no seu, uai. Porque houve uma transformação. Tem vizinho doido falando assim, gente, cadê aquela mulher que gritava? Gente, ela não mora mais não. Gente, cadê? Cadê o fulano de tal? Cadê? Tem pessoas que vão ver a transformação acontecer. Ah, você é fulano de tal, né? Não, não é não. Porque houve uma transformação. Então deixe ser transformado por Deus. Deixe ser transformado pelo Espírito Santo. Deixe a sua família ser transformada por Deus. E aí você vai ver que tudo faz mais sentido do que você imagina. Amém? Levanta sua mão em direção ao Pai. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, ó Deus. Pai, abençoe de uma maneira sobrenatural, Senhor. Pai, leve-nos em paz para a nossa casa, assim como o Senhor nos trouxe em paz. Meu Deus, abençoe essa família, abençoe essa casa, abençoe esse pai de família, abençoe, meu Deus, essa mãe, ó Pai, essa mãe, abençoe esses filhos. Pai, nos abençoe, meu Deus, e nos leve em paz para a nossa casa, meu Deus. Nos dê um resto de semana abençoado, Senhor. E que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça bendita de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Irmãos, que Deus te abençoe. Passa ali agora, toma um chazinho com a gente lá, um café lá e um biscoito lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode curar. Foi abençoado? Fique ligado nas informações da nossa igreja. Nossos cultos são realizados nas quartas-feiras e nos domingos. Domingo, 18 horas e nas quartas-feiras, 19h30. Todas as sextas-feiras temos a nossa sala de oração, às 20 horas, aqui na nossa igreja. Para mais informações, fique atento às nossas redes sociais. Estamos de braços abertos para receber vocês. Quadrangular São Jorge, um novo tempo para você.